Aos espectadores da IPTV, portanto, recordamos que poderão enviar as suas questões através do e-mail bibi@ifisc.us.br. Vou soletrar B de Bravo, I de Índia, B de Bravo, @ifisc.usp.br. Ética científica e plágio. Este é o título da palestra que iremos assistir seguidamente, apresentada pelo professor Marcelo Crocos, que tentará nos conscientizar e capacitar no sentido de compreendermos e prevenirmos os riscos e as consequências do plágio no campo da pesquisa. O nosso palestrante é mestre e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, licenciado em Filosofia e em Pedagogia pelo Centro Universitário Assunção, Unifai, bacharel em Teologia pela mesma instituição e ainda licenciado em Pedagogia pela Uniban. É autor dos livros Autoria e Plágio, um guia para estudantes, professores, pesquisadores e editores, e Outras Palavras sobre Autoria e Plágio, ocupando o cargo de editor do website plagio.net.br e também da revista Liceu Online. É professor de Metodologia Científica e coordenador do Programa de Iniciação Científica na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a FECAP, desenvolvendo no ensino básico funções de diretor do Colégio FECAP, Escola de Ensino Médio, Técnico e Bilíngue. Senhoras e senhores, vamos dar as boas-vindas ao professor Marcelo Crocos. Olá, bom dia a todos, a todas. Em primeiro lugar, quero agradecer ao professor Valtencir pela honra, de estar aqui, pelo convite, a Mara, pela organização do evento, fantástica programação, Obrigado, Rui, viu, pela apresentação. Eu já estive aqui no ano passado. Alguém lembra de mim? Quem estava aqui lembra de mim? Levante a mão. Eu estava com um peso enorme na consciência por causa da redundância, então, do autoplágio, Então, tem uma pessoa que poderia rever tudo que eu já falei, Vocês veem como são as coisas, Então, mas eu trouxe, na verdade, uma outra apresentação, Porque quando a gente se especializa no assunto, nós acabamos falando sobre esse assunto sempre, E a gente não inova todo dia, toda hora, Então, eu estou trazendo aqui uma reflexão, na verdade, para vocês hoje sobre o assunto. Eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade para interromper, se assim o quiserem, fazerem perguntas. Quem está assistindo pela televisão, obviamente, vai mandar as perguntas, tá? Ao final, durante, eu posso responder, não tem nenhum problema com isso. Eu coloquei aqui o logo da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, porque hoje é meu dia de expediente, lá eu estou faltando no trabalho. Então eu falei para eles, olha, não me descontem, tá? Vou estar lá amparado nos ombros de gigantes, Eu chego aqui, encontro o professor Glaucio e num bate-papo, olha que coisa interessante, falou, meu pai foi aluno da fundação, olha, que bacana, Então, muito bom estar aqui, viu? Obrigado pelo convite e espero, como disse o Rui, tentar, e conseguir, suscitar algumas questões para vocês sobre o assunto. Quero começar a conversa hoje com essa imagem aí do professor Jacob Palles, que foi, até recentemente, o presidente na Academia Brasileira de Ciências, e numa entrevista dada a uma revista aí de circulação nacional sobre a ciência, que era o que o professor estava falando agora há pouco para nós, os desafios da produção científica no Brasil, em uma das perguntas, o jornalista falou por que o nosso país é tão atrasado cientificamente em relação aos outros países, E ele respondeu que os outros países descobriram há mais tempo a importância da ciência, E no final, a última pergunta, o jornalista disse a ele, olha, e o que você acha? Será que nós vamos ganhar o Nobel ou não vamos, Quando que vai chegar a vez do professor Zuccolotto? Não estou brincando, eu acho que tem professores com uma produção bacana, Outros por aí, Miguel Nicoleles, enfim, a Maiana Zatz, tem muita gente bacana, E sem falar o pessoal da área das ciências agrárias, que o professor acabou de destacar aqui, que é uma área de prestígio nacional e internacional, Perguntaram isso para ele, e olha a resposta que ele deu, Ele, assim, entre outras palavras, está falando assim, na verdade,
isso não quer dizer nada, né? Se amanhã ou depois vai ter uma pessoa do nosso país que vai ganhar o prêmio Nobel. Ele falou, o que mais importa é realmente nós criarmos ou nós pertencermos a um ambiente intelectualmente virtuoso. Acho que é disso que, na verdade, nós estamos falando aqui sobre esse assunto ética em pesquisa e plágio, né? Então, a questão de fundo aí, que é essa virtuosidade da produção científica nacional. E construir esse ambiente é muito mais do que, eu acho que ter um grande volume de publicações científicas ou ter um prêmio Nobel, porque nem sempre a qualidade está associada à quantidade, né? Interessante que o professor falou que quando a gente quer ver, né, a distinção de um cientista, né, a gente vai ver a quantidade de publicações que ele tem, não é verdade? E nem sempre, né, depois ele comentou isso, né, a quantidade corresponde à qualidade, né? Por quê? Porque tem um produtivismo que muitas vezes visa atender outras demandas ou necessidades, que não justamente o avanço ou progresso da ciência. Ele deu o exemplo da produção do salame, né, da produção científica fatiada para aumentar o número de citações ou da autocitação, né? O professor Zucoloto falou para ele não dar a dica, né? Então, essas questões, elas, na verdade, estão no fundo da reflexão. E para falar sobre isso, aprofundando um pouquinho mais, eu queria aqui viajar nas ideias com vocês. Na década de 1960, o Charles de Gaulle teria dito que o Brasil não é um país sério, né? Essa frase que hoje em dia circula por aí, né? E por que o Charles de Gaulle teria dito isso e saiu publicado no Jornal do Brasil? Ele negou até a morte, viu? Ele falou, nunca falei isso, né? Nunca disse isso. O Brasil, naquela época, tinha uma prática de pesca de lagosta na costa, né, oceânica, né? E entrou num entreveiro diplomático com a França, porque os franceses também pescavam lagosta, tá, no Atlântico. Só que tem um limite, né, de águas continentais, né, que pertence ao país. E além daquele limite, é água de ninguém, não é isso? E acontece que os franceses estavam pescando em águas que seriam águas não pertencentes ao país, né? E o Brasil reclamou e deu um jeito para falar que era água nacional, e os franceses tiveram que abandonar, né, a pesca naquela região. E aí os franceses, o Charles de Gaulle, teria alegado, falando, os brasileiros deram um jeito aí para tirar a gente da jogada. Ele negou desde sempre. E daí essa frase pegou, né, que nós somos um país que não é sério. Numa apresentação científica, estou trazendo alguns artistas aqui, né, o que isso tem a ver. Olha só, o Robin Williams, né, em 2009, o nosso país foi escolhido para ser sede das Olimpíadas, né, que estão acontecendo agora, foi em 2009. Foi no começo do ano, me parece, e num programa de auditório, esse artista lá nos Estados Unidos, nesses talk shows, o entrevistador perguntou, o que você achou, o Brasil vai ser a sede das Olimpíadas de 2016? E olha a resposta que ele deu, né? Falando, também, né, por que o Brasil foi escolhido? Porque, olha, ele mandou 50 strips, meio quilo de pó, e todo mundo deu risada e rachou o bico, né? Mais para frente, esse outro ator aí, né, o Sylvester Stallone, ele gravou um filme aqui, né, produziu um filme que parte foi rodado aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, né? E no dia do lançamento do filme, os jornalistas americanos perguntaram para ele, o que você achou de filmar no Brasil? Como é que foi? A resposta que ele deu foi mais ou menos essa aqui, né? Assim, gravar no Brasil foi bom, pudemos matar pessoas, explodir tudo, e eles, os brasileiros, dizem, obrigado, obrigado, e levam um macaco de presente. Então, vejam, essas representações, essas percepções do nosso país, eu estou pegando situações pinçadas aqui, mas eu participei de um webinar internacional sobre plágio, que era por meio da internet, né? Então, vocês sabem como que funciona, né? A plataforma Adobe Connect, você entra e assiste alguém de alguma parte do mundo, mais ou menos como aqui apresentando, né? E durante a apresentação tem o chat do lado, uma coisa bem interessante, tem alguém apresentando, todo mundo está batendo papo no chat, né? E eu estava ali vendo a discussão e, de repente, alguém comentou o seguinte, falou, olha, e esses alunos que vêm lá da América Latina para cá, porque a maioria é tudo do hemisfério norte, né, dentro do chat.
são todos uns picaretas, né? Fazem todo o trabalho plagiado. E eu fiquei quieto, né? Não falei nada. Estava lá anônimo assim, né? E, de repente, um outro falou assim, mas também, você não viu, acabou de sair um relatório da Reuters aí falando que, por exemplo, o Peru é o país com a pior lei de direitos autorais do mundo. Aí eu fiquei curioso com esse relatório, porque eu queria ver, né, esse relatório. Falei, vou pedir, né? Could you send me the link, please? E enter. Mas na hora que eu entrei na sala, eu entrei, Marcelo, USP Brasil. Que entrou a mensagem, Marcelo, USP Brasil. Eu falei, putz. Aí eu falei, como é que o cara vai interpretar isso, né? Eu acho que ele interpretou da pior maneira possível. Porque ele respondeu jogando o link, assim, ó, pá. E eu, thank you, escrevi, né? Ele mandou só o link, não falou nada, né? Eu acho que ele ficou muito bravo, né? E para dizer para vocês assim, né, a percepção que se tem, que assim, do meu ponto de vista, né, é que existe uma imagem, assim, que eu fico pensando, com tudo isso que está acontecendo no cenário da política atualmente, como é que as pessoas enxergam o nosso país, né? E isso prejudica o nosso trabalho de produção científica, por quê? Porque essa representação, ela acaba transbordando as fronteiras, né, da arte, né, e eu diria, da política, tá certo? E chegam até nós. Olhem só, nós estamos falando sobre plágio, né? Aqui nós temos 3 políticos, né, acadêmicos, todos eles acadêmicos e políticos, né, que foram envolvidos em casos públicos de plágio, tá? Por isso que eu estou mostrando. Bom, o primeiro aqui, famoso, porque repercutiu no mundo inteiro, né, o Karl Theodor zu Guttenberg. Vocês sabem, era o ministro da Defesa da Alemanha, né? E era, inclusive, o candidato da Angela Merkel para sucedê-la como chanceler, né? Ele é doutor em Direito pela Universidade de Bayreuth. Depois, aqui um menos conhecido, mas era presidente da Hungria, o Paul Schmidt, também doutor em Educação Física, com uma tese sobre os Jogos Olímpicos, né? E o último, vocês eu acho conhecem, né? Agora, né, candidato, né, Prefeitura de São Paulo, lá, né, dentro de uma chapa, o Gabriel Chalita, também acadêmico conhecido no nosso país, né, com a produção científica e uma produção de livros, eu diria, né, bem relevante, eu não diria, mas destacada, enfim, vai. Olha só que interessante, esses 3 políticos foram envolvidos em casos de plágio, tá? Há alguns anos. O Karl Theodor zu Guttenberg, que ficou com essa peixe aí, Guttenberg, descobriram que boa parte da tese de doutorado dele tinha sido copiado e colado na tese dele. Hoje, na Alemanha, tem 2 sites públicos. Você pode pegar o trabalho de qualquer pessoa e jogar lá, o site faz o rastreamento e dá o resultado público. Ele foi o primeiro, já caíram várias outras pessoas já. Porque imagina assim, se qualquer um de vocês pudesse pegar a tese de qualquer pessoa e colocar num site que fizesse a busca e desse o resultado para todo mundo saber, né? É isso, tem na Alemanha 2 sites assim, né? Muito bem. E aí o que aconteceu quando o Karl Theodor foi acusado, né, de ter cometido plágio e tal? Olha, não demorou muitos dias, ele renunciou ao cargo, na mesma linha, ó, 2011, 2012, aconteceu igual, né? A mídia, principalmente, né, começa a fuçar na vida das pessoas, descobriram que a tese que ele tinha defendido há uns 20 anos, né, na época, era reprodução de um outro trabalho de uns 40 anos atrás. E aí falaram, ó, isso aqui, ó. E sabe o que ele fez? Ele falou, desculpa, foi mal. E pediu para sair. Renunciou ao cargo de presidente da Hungria por causa disso, né? Vejam só, né? E o nosso personagem aqui brasileiro, né? Nessa onda, os jornalistas começaram a fuçar, né, na vida acadêmica de algumas pessoas e mexendo lá na produção do Chalita, descobriram que lá na PUC ele tinha defendido 2 dissertações de mestrado e que uma delas era praticamente 70% reprodução da primeira, a segunda. E aí foram
falar com ele, falar, pô, mas isso eles chamam de autoplágio, isso é redundância. E daí, o que aconteceu? Ele falou, e daí? Né? E daí foram falar com a instituição, toda a instituição falou, não, a gente sabia, mas é uma continuidade do trabalho que ele vinha fazendo e ponto final, não tem nada de errado. Né? Não tem como que a pessoa pode copiar de si mesmo, né? Isso não existe. Enfim, e ficou por isso mesmo, né? Porque não teve problema com a instituição, com ele, nem nada. A rigor não há problema nenhum, né? Porque se a instituição, né, diz que isso é permitido, e tem algumas instituições internacionais que não consideram o autoplágio errado, né? Fala, como é que a pessoa que copia de si mesmo pode estar cometendo a infração? Ele tem que pedir direito para ele mesmo, né? Ó, eu vou usar o que você escreveu ontem, né? O alter ego dele, não sei, né? A voz da consciência. Tem instituição que fala, isso não existe, né? Mas, em ciência, como nós produzimos para avançar o conhecimento, a ideia é que, a cada dia, a gente contribua com alguma novidade para o conhecimento se desenvolver, né? Senão a gente fica fazendo igual o Michel Teló, né? Cantando a musiquinha no mundo inteiro, né? E não avança, né? Então, né? É mais ou menos isso. Mas a gente faz um trabalho assim, você tem que falar, e agora o próximo, qual vai ser, né? Porque é isso que contribui para o desenvolvimento científico, né? Então, em ciência, e aí as exigências, hoje tem, por exemplo, sites internacionais, né, o Retraction Watch, que faz um trabalho justamente de vistoriar isso, né? Os trabalhos que estão sendo retratados, e muitos deles por autoplágio. E isso deve ser evitado. Bom, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque, olha, pessoal, chegar aqui e falar para vocês os conceitos e definições do plágio, o que é, o que não é e tudo isso, está nos livros, tá? Que eu escrevi. E, na verdade, está nos livros e tem informação. No Brasil ainda não tem muita, mas fora do Brasil tem muita informação. Se você jogar na Amazon, Plagiarism, tem uma biblioteca inteirinha sobre plágio. E coisas muito boas, muito boas. Vou dar alguns exemplos para vocês. Interessante, você fala, meu, esse assunto parece que não é nada, né? Mas tem muita coisa interessante, viu? Então, o conhecer o assunto talvez seja a parte mais fácil. E se eu perguntar para vocês aqui, quem não sabe o que é plágio? Ninguém levantou a mão. A gente poderia ir embora já, né? Se fosse só o conhecimento, estamos perdendo tempo. Todo mundo sabe. E é verdade. E todo mundo sabe o que é plágio, não é verdade? Todo mundo sabe. Mas a questão é, muita gente comete plágio e não sabe que é plágio. Sabia? Comete plágio sem saber. A gente tem um índice de ocorrência de plágio entre pesquisadores sênior que oscila entre 9% e 17%. Tá? Entre pesquisadores sênior. Eu peguei uma base de indexação na área de negócios, que é a área que eu atuo, né? E usei um software de detecção de plágio em artigos científicos, em papers, né? Peguei um período de um semestre só. Todos os artigos que tinham sido indexados naquela base, eu joguei no detector. Índice de 60% de ocorrência de plágio. Em revistas, periódicos, A2, B1, B2. Né? Na área de negócio não tem A1 ainda, que por incrível que pareça, não tem. Olhem só. Então, nossos falam, não é possível. E você vai ver os exemplos, eu já mostrei aqui da outra vez, hoje não vou repetir. Né? Mas, um índice alto, né? Se você perguntar, mas e qual que é o índice de ocorrência? Depende, né? Na escola de ensino básico é um, na graduação é outro, na pós é outro, e entre os sêniores é outro. Né? Então, olha aí, no mínimo chega em uns 20%. Uns 20%. É bastante coisa, né? É bastante coisa. E isso tem a ver com o quê? Não é com saber ou não saber. Eu e a professora Sueli, quando eu estava ainda lá, fazendo doutorado lá na USP, a pedido do professor Varran, nós fizemos um levantamento sobre a percepção dos alunos da USP, da pós-graduação, sobre a ocorrência de plágio. Esse trabalho nós apresentamos no Congresso Internacional, agora está lá na gaveta ainda para publicar. Mas esse relatório foi entregue para a Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, na ocasião, mostrando que assim, tem uma correlação que não é positiva entre grau de esclarecimento e prevenção do plágio. Olha que coisa interessante. Quer dizer, saber o que é plágio e mais, saber o que fazer para evitar não garante que o sujeito não cometa plágio. Então, qual que é o problema? Veja, não é conceitual, não é saber, todo mundo sabe. Alguém pode falar assim, mas é procedimental, né?
a equipe da professora Mara tem um trabalho imenso com as questões de créditos, citação, referências e tal, e às vezes é isso, é uma dificuldade técnica, né? Mas não é isso também, sabia? Qual que é a questão que estou começando a pensar e querendo aprofundar e hoje estou trazendo para vocês? A questão é atitudinal. A questão é, talvez, cultural, né? O Alberto Carlos de Almeida, é um cientista social do Rio de Janeiro. Há alguns anos, ele fez uma pesquisa científica que saiu depois se tornou um livro, chama A Cabeça do Brasileiro. Tá? Esse livro está esgotado, mas, de repente, tem aqui na biblioteca. Esse livro é bem interessante porque o que ele fez? Ele fez uma pesquisa com amostragem nacional, com uma amostra probabilística, então, resultados representativos, sobre como nós brasileiros pensamos sobre várias coisas. Vejam lá o capítulo que ele fala sobre o jeitinho brasileiro. Vocês sabem que os chineses, eles têm uma fama de copiadores, né? Em todas as áreas, né? Você sabe disso, né? Por isso que a gente compra ali o cabo do iPhone no Xing Ling, né? Pessoal, eles têm um problema enorme, os alunos chineses, quando chegam na Europa estudar nas instituições de ensino. Seja, olha, desde as australianas, as europeias, as da América do Norte. Por quê? Porque na cultura deles, não é maldade. Na cultura chinesa, a tradição confucionista ensinou a eles que, para você admirar alguém, você precisa reverenciá-lo. E sabe o que é reverenciar? Na cultura do Gaokao, é você repetir o outro. É isso. Então, olha, conheço um pesquisador da Universidade de York que está desenvolvendo pesquisa sobre plágio e a China, e tive a oportunidade de ver esse trabalho ser apresentado num evento lá na República Tcheca, com essas informações. Então, o chinês, ele vai para o mundo produzir pesquisa, não é que ele repete, ele copia, né, por maldade, por falta de caráter. É por formação cultural, está entendendo? E aí, claro, agora eles vendo que o mundo é diferente, né? Eles precisam se adequar à realidade diferente e estão trabalhando para isso, né? E nós, qual que é o nosso traço cultural, né? Nós temos vários aí traços positivos, mas esse, por exemplo, do jeitinho brasileiro é um nó. E é um nó, sabe por quê? Porque no livro do Alberto Carlos de Almeida ele fala assim, ó. Sabe qual é a percepção nacional? Pesquisa de opinião, né? Survey. Jeitinho é um favor. É uma ação entre amigos. Não é um ato de corrupção. Então, por exemplo, eu já tive um aluno que, fazendo MBA lá, tinha que entregar o trabalho de conclusão de curso, trouxe um trabalho que não foi ele que fez. Quem que tinha feito o trabalho? Um amigo dele que trabalhava no mesmo banco que ele, que tinha estudado na instituição há uns 4 anos, e presenteou ele com o pendrive, né? Olha que presente legal, né? Olha, toda a minha vida acadêmica está nesse pendrive. Pode usar e fique à vontade. Então, ele praticamente tirou o trabalho do amigo dele do pendrive, substituiu algumas coisas e entregou, né? Aqui tem uma questão interessante. Vocês vão ter depois uma palestra aqui de propriedade intelectual, né? Tem uma questão aí que, assim, o plágio tem uma questão, uma dimensão legal envolvida, que nós temos uma lei de direitos autorais, certo? Tem gente que fala assim, ó, plágio pode dar cadeia. Pode, mas nunca ninguém foi preso, tá? E dificilmente será. Por quê? Porque num caso como esse, ó, não dá cadeia porque não dá nem processo. Se eu sou autor de um trabalho escrito e eu quero doar para você, eu te dou. Qual que é o problema? Eu sou o agente criador, estou transferindo os direitos patrimoniais da minha obra para você. Faça o que quiser. Venda, publique, né? Enfim. A lei vai dizer assim, mas tem uma dimensão do direito que é o direito moral. Você jamais deixará de ser o autor. Eu sei disso. Mas se eu não quiser que ele conte que eu fui o autor, né? Eu seria o autor, mas ninguém vai saber, né? Então, daí o que acontece? Por exemplo, se o aluno entrega um trabalho que foi o colega que fez, que mal há nisso? Nenhum. Do ponto de vista da lei, vocês viram? Não tem nada errado. E se você comprar um trabalho na esquina? Um capítulo. Tem gente por aí que entende muito de procedimentos aí de normalização científica, né?
e tem gente que conhece, que é estudante. Eu já tinha uma vez um sujeito fazendo um curso comigo, né? De repente, alguns que, olha, Valtencir, que vêm fazer curso de redação científica para depois vender bons trabalhos escritos. E foi uma coisa tão louca que no meio do curso, a pessoa falou isso. Não, professor, desculpa, estou interrompendo, mas estou fazendo muita pergunta. É que aconteceu uma coisa, ele tinha algum problema. Um colega pediu para eu fazer o trabalho, eu fiz, e aí ele falou, tem várias pessoas pedindo, eu estava desempregado, e isso está me dando um dinheiro. Eu falei, não, acho que não está acontecendo. E aí eu dei corda para ele, né? No final do curso, ele veio me agradecer e tudo, aluno da instituição. Eu falei, esse cara tem um parafuso solto. Não é possível. Eu estou falando sobre isso, ele está falando, olha, eu sou a raposa do galinheiro, tá? Não teve jeito. Terminou, eu falei, olha, que bom que você veio, mas como é seu nome completo? Anotei, né? Qual que é o seu número de matrícula? Peguei, entreguei na reitoria. Semana seguinte, ele estava penalizado. Aí eu fiquei morrendo de medo. Falei, agora esse cara vai me cercar aqui dentro. E ele veio me cercar. Pô, professor, se eu soubesse que a polícia, o senhor estava me perguntando meu nome, não sei o quê. Falei, cara, você tem coragem, né? E assim, vira até uma banalização tão grande que parece que não tem nada demais, né? É normal, poxa. Você sabe que nós já tivemos casos públicos de plágio com estudantes aqui de pós-graduação na nossa universidade? Eu falo nossa porque me sinto parte da USP ainda. Que ao serem pegos e terem, por exemplo, o diploma cassado, já aconteceu aqui, né, na nossa instituição. Uma das respostas dadas foi essa. Mas todo mundo faz e não acontece nada, por que vai acontecer comigo? Olha, né? E, aliás, as pesquisas dizem assim, ó, se eu perguntar para você assim, você já deu uma copiadinha na vida? Muita gente, essa pergunta é enviesada em humanas, né? Todo mundo vai dizer que não. Mas se eu perguntar, você conheceu alguém que já deu uma copiadinha? Metade de vocês vai levantar a mão. E a outra metade não. Olha o perigo, hein? Quem está dizendo que conhece, talvez seja você do lado, né? Que não levantou. 50% dizem que já viram e conheceram alguém que já cometeu plágio, que copiou e tal. Então, o fenômeno acontece. E daí, olha, banaliza, está vendo? Banaliza. Todo mundo faz, meu. O que tem um amigo da Open Drive com os trabalhos, né? Não tem nada, meu. Né? E Deus fala, o que é isso frente ao que está acontecendo no país inteiro, não é verdade? Então, acho que essas questões, elas realmente são para nós, assim, olha, gente, pelo amor de Deus, eu não sou da Liga da Moralidade não, viu? Essa frase da professora Sônia, lá do Rio de Janeiro, que também trabalha com integridade de pesquisa, fala, Marcelo, nós nos metemos numa fria, né? Porque parece que a gente é exemplo e modelo, né? Olha, estou falando para vocês, né? Somos os... Gente, não é isso, né? Mas são questões que a gente tem que refletir e pensar, né? Agora, vamos avançar um pouquinho, né? Olha só, eu gostei muito da fala do professor, puxa, Glaucio, a gente aprende um monte, né? Muito legal, viu? Fenomenal. E gostei que ele estava falando justamente sobre essa questão da formação científica, né? Eu trabalho com isso e eu acho o máximo, sabia? Eu adoro dar aula de metodologia para os alunos, sobretudo alunos de negócio. São os caras que não querem nada com pesquisa, né? São os caras que querem assim, arrumar um emprego num banco internacional. E eu consigo colocar... É muita arrogância, né? Eu acho que eu consigo colocar no coração de alguns o brilho pela pesquisa, né? No coração deles. Mas uma das coisas que eu falo para eles é isso aqui, ó. Falo, ó, pensa num cientista aí. Você agora, pensa num cientista famoso. Um monte de gente pensando, professor, pode ser, e né? E mais os colegas que estão aqui. Pensou no cientista famoso? Ele vai aparecer aqui nessa tela. Ó, talvez alguns tenham pensado, não nesse, mas alguém parecido com esse. Porque tem os cientistas que são os inventores. Aliás, estão ansiosos para a próxima palestra sobre patente. Por quê? Porque é justamente quem está produzindo novas coisas, né? O pessoal da área da pesquisa aplicada aí, né? Aqui vocês fazem um pouco disso também, pelo que eu imagino. Então, o inventor é um cientista, porque é um construtor, né? Então, ó, Santos Dumont, poxa, cientista agora, né? Mostramos para o mundo que é, né, brasileiro, né? Enfim. Agora, eu tenho certeza que aqui todo mundo pensou nesse.
Né? Né? Todo mundo pensou nisso. Até eu também, quando penso nesse aí, né? Veja só, né? É esse, né, o cara. Mas também, claro, que o cientista que está no imaginário das pessoas também é a pessoa que está no laboratório fazendo experimento, não é isso? Na verdade, olha, essas são as imagens de cientistas, tá bom? Agora, veja só, é importante a gente também imaginar que existem outras imagens desses cientistas, né? E por que outras imagens? Porque a imagem que eu estou mostrando para vocês aí é uma imagem que eu encontrei num cartaz lá da biblioteca da USP. Vocês devem conhecer esse cartaz. Pessoal, tem 2 erros nesse cartaz, sabia? 2 erros. Um erro na imagem e um erro na frase. Alguém arrisca um palpite? O que está errado nessa imagem? O que está errado nessa frase? Eu dei poucos elementos para vocês arriscarem, né? Então eu vou dar a resposta. Olha só, na imagem, né? Poxa, sem dúvida que o Einstein é um exemplo de cientista, como Santos Dumont e os outros cientistas que estão nos laboratórios. Né? Lá em cima, tá? Aqui embaixo não interessa, lá em cima. A frase lá em cima, science nunca é cedo demais para começar. É ali que está o erro. Né? Os erros são os seguintes, ó. As imagens que nós fazemos do cientista, ou que a sociedade em geral faz do cientista, por isso aquele dado que o professor deu, eu achei fenomenal, assim, né? Poxa, qual é a profissão que você considera, assim, exemplar, né? Em terceiro lugar, cientista, né? Quem quer ser cientista? Ninguém, né? A maioria não, né? 80% não. É difícil, não consigo, eu não entendo. Lembra disso? Não foi? Ele acabou de mostrar? E sabe por que acontece isso? Por quê? Porque nós construímos a imagem de que o cientista é o gênio. Para ser pesquisador tem que ser Einstein. Não está ali no cartaz? É isso. Eu falo, gente, está errado, viu? Eu falo, qualquer um pode ser cientista. Precisa apenas aprender as técnicas e os procedimentos. Qualquer um, tá? Que queira, pode. Então, é mais ou menos como aprender a tocar violão. Simplificando bastante, né? Para incentivar. Mas, é isso, né? É um ato de vontade, de escolha, né? E quando eu falo isso, vocês todos aqui já estão na carreira, né? Mas quando eu falo isso para quem não está, já é um sujeito dos 35 anos, às vezes que está tardiamente, ou que está com 22, 23 no ensino superior, e está louco para ir embora, né? E eu falo para ele, olha, sabe o que está errado nessa frase ali? Ele fala, eu nem respondo, nunca é tarde demais para começar. Isso não é que não quer ser, na verdade, a produção, o trabalho científico, você decide fazer, hoje eu começo. Não importa a idade, né? Isso é muito interessante, por quê? Porque isso tem a ver com a dimensão atitudinal, né? Essa vontade, esse querer é que faz a diferença, sabia, gente? Portanto, assim, tudo que o professor Waltencir Amara propõe aqui com esse curso, que eu acho que é fenomenal, isso deveria existir em todas as instituições, né? Nós divulgamos lá na fundação, teve aluno lá que se inscreveu e nem viu que era aqui em São Carlos, né? Falou, poxa, mas é em São Carlos, ficou louco para vir, né? Muito legal. Isso instrumentaliza, é necessário. Mas, além disso, precisa ter, assim, o atitudinal, né? A vontade de fazer a coisa certa, ou fazer a coisa conforme é o script. E aí, olha que legal, né? Essa matéria saiu há alguns anos na revista e eu achei bacana, porque assim, né? Quem são os heróis, né, que a gente tem? São os jovens pesquisadores. Olha que incentiva a pesquisa, né? E o mais legal, né, que assim, o que aparece ali, né, ó? Químico, psiquiatra, médico, matemático, neurocientista, que tinha que ter um físico ali, né? Pô, é mesmo? Fiquei pensando nisso. Sim, que legal. Olha só, pessoal, eu gosto, acho isso muito legal, porque se a gente vai nessa coisa do clichê, que o cientista tem que ter um estereótipo, a gente fala muita besteira, não é verdade? Qualquer um pode ser cientista, né? E se a gente for usar estereótipo, clichê aqui, veja só, qual deles você diria, esse é cientista? Olhando naquela imagem. Qual é o que tem a cara de cientista? Se for usar estereótipo, clichê, qual é? É o do meio, né? É o de avental. Cara de nerd, né? Todo mundo vai falar, o cientista é aquele. E os outros? Se for usar clichê,
o pessoal vai falar assim, olha, esse de baixo aqui é modelo, né? Não sei, né? Olha, aquele lá pode ser cantor, né? O de cima pode ser garçom de pizzaria. Péssimo, né? Totalmente fora do politicamente correto. Mas isso é apenas um exemplo para dizer assim, essa coisa do clichê não funciona, não é? O cientista não tem cara. Isso é importante, por quê? Porque aí a gente começa a produzir uma cultura atitudinal de falar assim, olha, eu posso fazer um trabalho de pesquisa como qualquer outra pessoa, o gênio não tem o cara, mas sou capaz de fazer um trabalho de pesquisa, um trabalho bacana, bem feito, né? Então, essa convicção, eu acho que faz muita diferença, né? E aí que vem assim, o que faz a diferença, na verdade, é a motivação que a gente tem para aquilo que a gente realiza, né? É aí, né? Para vocês aqui, né, que são já jovens e pessoas interessadas na carreira científica, eu acho que é muito mais fácil, porque talvez para muitos aí esteja onde a motivação? No sonho e na realização pessoal, talvez, né? Isso. E de onde que vem esse sonho? Legal que tem desenho, né? Aquele é um desenho americano, né? Sid, o cientista. Alguém já viu? Quem tem filho e sobrinho já deve ter assistido, porque em casa o canal não sai da Discovery, né? Passava antes, né? Muito legal. Olha só, a minha filha assistia direto. Sabe o que ela começou a falar de repente? Quero ser cientista. Olha, eu falei, pô, que legal, hein? A gente, né? Vai nessa. Que bom, né? Então, veja só. Cara, que bacana. Um desenho animado, né? Mas é cultura americana. E eles têm vários exemplos que eu não vou ficar aqui falando, né? Porque não é o caso, mas é cultura que se cria. Aqui no nosso país, antigamente, tinha essa coleção aí, ó. Coleção Jovem Cientista. Alguém aqui chegou a brincar com isso, ter isso? Olha, que legal. Lá também, que bacana. Pouca gente, né? Olha, eu lamentei de não ter tido contato com esse material, né? Mas esse material é considerado por alguns avaliadores de divulgação científica aqui no Brasil, por exemplo, a professora Miriam Krasiuschik, que era um material brilhante que tinha no país para incentivar a pesquisa desde a educação básica, né? E isso faz muita diferença, por quê? Porque vai criando o atitudinal, né? E isso acaba contribuindo depois para o produto final. Agora, é claro, né? A gente pode escolher também a carreira, a produção científica, né? Por um motivo de interesse acadêmico, profissional, se é, por exemplo, ligado à indústria, o professor acabou de falar que é importante que haja esse incentivo, né, essa ampliação, e claro, até por interesse financeiro, né, e eu não acho que tem nada de errado nisso, né, o cientista também deve ser reconhecido e remunerado bem por isso. Agora, tem vários fatores que motivam, só que esses fatores aí, eles não vêm de graça, né, e aqui tem algumas coisas interessantes, né, assim, existe algum consenso já formado que quem entra na carreira científica tem alguns compromissos, algumas obrigações, né? Esses 3 compromissos aí são da cultura norte-americana. Eles, assim, pessoal, na década de 1970 e 60, na América do Norte, por exemplo, todo mundo enxergava o cientista como um herói intocável, um deus, sabe? Um exemplo de integridade. Até que na década de 1980 começaram a aparecer alguns casos de pesquisadores, por exemplo, de Harvard, de Yale, com envolvimento em fraudes, plágio, fabricação de dados, falsificação de dados. E isso repercutiu de maneira bastante chocante. Qual foi a reação imediata? It's just some bad apples. Isso é exceção. Isso é um perigo. E lá naquela época, formou-se um debate, por quê? Um grupo falando assim, é só alguns, porque foi só esse que nós vimos. E os outros que nós não vimos? Não é? É isso. Qual é o índice de ocorrência de plágio? 20%. Bom, 20% é o que a gente sabe, né? E o que a gente não sabe? Pode ser mais ou menos. Então, abriu-se a discussão lá e, veja, na década de 1980, 3 associações de pesquisa importantes norte-americanas estabeleceram, assim, alguns parâmetros para a conduta científica íntegra, né? Ética. E isso, por exemplo, foram 3 obrigações básicas que eles apresentaram. Primeira, os pesquisadores têm a obrigação de honrar a confiança que seus colegas depositam neles.
tem uma coisa em ciência que é bem legal, né? A gente faz o que quer e quem é que controla o que a gente faz? Você fala, tem o double review. Mas é só isso, né? Assim, o paper que você submete vai para 2 revisores e esses caras têm que ter, olha só que responsabilidade, que compromisso, né? Ser capazes de dizer, olha, isso está perfeito ou não. E o que eles fazem para dizer que isso está perfeito ou não? Eles confiam no autor que está submetendo, ou nos autores, né? Porque eles não replicam aquilo, não é verdade? Tudo está descrito de uma maneira coerente, né? Eles falam, não, fez tudo certinho. Só que não vai fazer a comprovação para ver. Então, a ciência ela é construída em cima de um edifício de confiança recíproca. Olha, eu acredito que você fez isso e que deu certo. Né? E aí fala, então publica. Olha, pessoal, tem uma história recente aí na área das humanas que virou até uma publicação chamada Imposturas Intelectuais. Conhece, né? Não? Essa vale a pena dar uma olhadinha, viu? 2 pesquisadores, aqui eu vou falar uma coisa aqui contra a minha área, né? Mas que é a realidade, né? Assim, na área de humanas, um tempo, a gente começou a emprestar alguns conceitos da área da física e discutir alguns conceitos da área de humanas, né? E o que aconteceu, né? Assim, nem sempre esses conceitos da área da física eram bem aplicados na área de humanas. Então, 2 pesquisadores americanos fizeram uma coisa feia. Eles escreveram um artigo, eles simularam um artigo científico e mandaram para uma revista chamada Social Test, uma revista bem conceituada internacional. Isso que eu estou falando para vocês está descrito no livro Imposturas Intelectuais. E esse artigo foi aprovado para publicação. Um tempo depois, eles mandaram um artigo para o editor falando assim, olha, naquele artigo está escrito um monte de bobagens. Aquilo não tem cabimento e vocês aprovaram para publicar. Veja como o nosso processo, né, de avaliação científica é falho. E foi péssimo, porque assim, foi uma impostura, né, que eles fizeram. Né? Eles fizeram uma pegadinha, e a pegadinha pegou, e ficou muito chato, né, para a ciência e tal. Mas eles, depois, na discussão, assim, levantam que a ideia qual era? Era mostrar a fragilidade da ciência para que a gente busque mecanismos de aprimoramento. Né? Então, veja só, nós, como pesquisadores, temos um compromisso de confiança recíproca. E isso não depende do outro, depende de si, né? É você que tem que fazer a coisa certa. Depois, olha, é a segunda, aliás, né, obrigação. Você tem que ter um compromisso, uma obrigação com você mesmo. Então, olha, vou fazer plágio ou não vou fazer? Olha, não sei se fiz plágio. É um compromisso atitudinal, né? Pessoal, antes de mais nada. E a terceira grande obrigação que todos os cientistas, pesquisadores devem sentir, né, um compromisso com a sociedade, né? No fundo, é uma coisa utópica, né? É um idealismo, tornar a vida humana melhor, né? É isso, em qualquer área que for, não é isso? Então, tem uma dimensão ética nisso aqui muito profunda, mas que também é muito prática, né? Não precisa falar de muita filosofia. Agora, a questão é, será que isso é cumprido? Será que os cientistas levam isso a rigor? O que a gente vê? Olha, tem uma série de questões para a gente se preocupar. Por exemplo, né, quem controla a atividade científica? Né? Por enquanto, são os revisores, né, os editores, né, a academia, não é verdade? Fica mais fácil, né, dentro da academia, quem é o orientador. Né? Qual é a efetividade e a eficácia desses controles? Né? Que certeza, que garantia que esses agentes de controle têm de que, de fato, o que não é adequado não está indo, não está progredindo, né? Tem cientistas desonestos? Né? Será que essas pessoas que são seres que nós depositamos a confiança neles porque eles produzem conhecimento que a gente considera necessário e útil para o desenvolvimento humano, será que tem alguns que dão o golpe? Que fazem coisas erradas, intencionalmente, né? E qual é o número deles? São apenas algumas maçãs podres ou será que tem muitos? Né? E com que frequência eles são desonestos? Será que é eventual? Né? De vez em quando? Será que tem cientista que faz isso sempre? E são cientistas que fazem de maneira intencional ou acidental, sem querer? Todas essas questões, elas são
apresentadas pela Marcel Lafollette, nesse livro Stealing on Print, que é um livro da década de 1980. Veja. E hoje a gente está falando disso, e daí a gente diria, será que mudou, né? Por que hoje ainda a gente se pergunta isso, né? Olha, a pergunta que ela fez lá atrás ainda vale hoje. Será que hoje a gente está falando disso porque tem aumentado a ocorrência, né? A gente está vendo mais acontecer isso, né? Nos jornais, né? Nas revistas, as retratações estão ficando mais visíveis, né? Será que hoje o rigor é maior, né? A exigência hoje está maior, né? Ou será que hoje a gente está percebendo mais o que antes não era visto? A conduta antiética é inerente à ciência desde sempre, e a gente não sabia? Ou é inerente à forma como as pesquisas são conduzidas hoje? Por quê? Por interesses financeiros, por exemplo, né? Ou interesses pessoais de progressão na carreira de maneira rápida. Quer dizer, todas essas questões são questões de fundo ético, mas, na verdade, elas dependem muito menos, eu diria, de uma censura, depende disso também, de um órgão censor e sancionador, mas depende muito mais das convicções individuais, né? E sabe o que é mais impressionante? É que já há muitos dados mostrando que as coisas estão acontecendo dessa maneira, né? Olha só, né? Um levantamento aí feito já há alguns anos, né? 2010, 2.599 cientistas, né? Da área da saúde, e o assunto era esse. E perguntando para eles se eles já tinham visto, né, ou ouvido falar alguma coisa sobre essas práticas de falta de integridade científica. Olha só, né? Os números são bastante alarmantes, né? Olha lá, 84% dizem ter presenciado pelo menos uma vez, né, um incidente ético. 63%, né, disseram que tentaram fazer alguma coisa para resolvê-los. Quais são os problemas mais frequentemente relatados como falta de ética entre pesquisadores? Fabricação ou falsificação de dados, abusos na publicação de estudos, e aquilo que o professor vinha falando, né, as publicações fracionadas ou as publicações consorciadas, né, aquelas de amigos que se unem para o jantar e publicam juntos, e o plágio, né, que é a publicação falsificada, né, entre outros problemas. Então, a gente está falando algo que é fato, né, não é somente uma especulação, né. Agora, né, olha só, os procedimentos, né, e os protocolos, né, de pesquisa têm mudado, os métodos, né, têm evoluído. Agora, a Marcel chama a atenção para uma coisa interessante, né. Na verdade, as falhas humanas existem desde sempre, né. Ou seja, aquele dilema, né, a evolução técnica nem sempre é acompanhada pela evolução humana, né. E aí, a coisa clássica, nós de humanas discutimos muito isso, né, que é o quê? Poxa, já avançamos tanto, né, tecnologicamente, né, em pesquisa, chegamos à Lua, mas não resolvemos os problemas básicos da humanidade, não é verdade? Que é isso, é uma questão de ordem moral e ética. Esse é um desafio para nós, né? Muito bem, pessoal, até aqui uma reflexão bastante filosófica para a gente refletir mesmo, né? Para a gente, até eu diria, até se incomodar com isso, porque a mudança depende também disso, né? Em que medida isso é um problema para mim? Porque se isso não incomoda, se isso não me toca, se isso não me interessa, azar o nosso, né? Porque é aí que não vai fazer diferença, né? Aí que as coisas vão continuar acontecendo da forma que estão, porque, enfim, vários motivos, todo mundo faz, né? Não faz menor diferença, isso não é importante, isso não é relevante, né? Todo mundo sabe o que é plágio, está nos dicionários, né? As principais agências de fomento à pesquisa aqui no Brasil, em 2011, começaram a falar sobre o assunto, né? Então está aí, né? O CNPq acabou colocando algumas diretrizes, né? Prevendo, né, que essa prática, por exemplo, de reprodução de palavras ou ideias, né, é reprovável. A FAPESP também, né, no mesmo ano, e a CAPES tinha feito nesse ano também uma recomendação, né, de que as instituições de ensino superior fizessem isso que está acontecendo aqui hoje, falassem sobre o assunto com os estudantes, né. Agora, olha só que coisa, né.
esse trabalho saiu publicado em 2014 e a pesquisadora fez um levantamento sobre o motivo das retratações ocorridas numa base de indexação num período aí de 4 anos. E ela foi ver por que os trabalhos foram retratados, né? Os dados que ela encontra, era de interesse dela ver os motivos relacionados a plágio e autoplágio. Então, olha que interessante. Em primeiro lugar, ela mostra assim, qual é o país com maior número de retratações, né? Então, olha lá, Estados Unidos aparece em primeiro lugar, né? Maior volume de trabalhos retratados no período que ela estudou, 2008 a 2012. Agora, qual é o índice de plágio nas retratações desses trabalhos americanos, né? 8,5%. Lá embaixo, no nosso caso, né, no Brasil, quantos trabalhos foram retratados durante aquele período nessa base? 9. Qual o percentual de retratações por plágio? 33%. Né? Então, é um índice, está bem acima do que eu falei, que é a média internacional, que é no máximo 20%. Você está vendo? 33%. E daí volta aquela pergunta da Marcela Folletti, mas isso é o que a gente está vendo. Será que a prática é muito maior do que isso, né? Será que o hábito da desonestidade científica está já incrustada e de repente não está sendo vista? E no meio aparecem outros países, por exemplo, olha, que chama a atenção, né? A Itália, 66% de ocorrência de plágio nas retratações, né? E a Turquia, 61%, né? E na coluna do lado, ela colocou a publicação duplicada, né, que seria o quê? Né, a redundância, o autoplágio. Né? Então, tem índices um pouco menores, né, de publicação duplicada. Em geral, isso, nas instituições de ensino, é considerado junto. Tá? Redundância, autoplágio e plágio, é tudo considerado uma modalidade de plágio. Agora, isso aqui são alguns tipos de plágio, né? A gente sempre acha que plágio é copiar e colar. Só isso. Isso a gente aí evita, né? Muita gente fala, não vou copiar e colar. Mas acaba cometendo os outros tipos de plágio, né? E um detalhe, né? Hoje tem detector de plágio. Só que o detector, ele só pega o Ctrl+C, Ctrl+V. Os outros tipos de plágio ele não pega. Então, olha quanta forma existe de cometer plágio sem que o detector note, né? Eu gosto de dar esse exemplo aqui, né, que é um exemplo bastante específico, que praticamente esse detector não pega, e na verdade o que a gente vai falar aqui, a Mara vai olhar torto aqui para mim, porque é uma coisa que a gente não ensina, né, outra dica que a gente não dá para os alunos. Né. Mas olha só, eu dou um exemplo lá da faculdade, né? Tem uma revista aí, que é a revista científica da instituição, lá da fundação, a Revista Brasileira de Gestão de Negócios. Então, sai um artigo publicado, e no amarelinho ali eu destaquei um período desse texto, né? Bom, vocês estão vendo que esse período de texto é exatamente o que o professor anteriormente estava dando como exemplo aqui, né? Tem uma frase, tem 1, 2, 3 documentos, né? 3 referências sustentando aquela afirmação. Tudo certo, né? E isso estava no trabalho que foi publicado pelo Lins e pelo Pereira. Tá certo? Maravilha. Aí o que o outro pesquisador pode fazer? Ele, ao ler esse artigo, ele fala, opa, essa ideia discute o trabalho que eu estou fazendo. E ele pode fazer o quê? Parafrasear, refazer esse texto. Não copiou nada literalmente, claro, as palavras-chave a gente sempre tem que repetir, mas olha, né, ele reescreve esse parágrafo aqui em amarelinho, lá em cima, né? O que ele está fazendo ali, na verdade, né? Ele, aqui, né, está reescrevendo isso, tá bom? Só que do jeito que ele faz, parece que está tudo certo. Do ponto de vista da diretriz para evitar o plágio, ó, está aqui, ó, não houve cópia, não precisa de aspas, os documentos que sustentam esse texto estão citados, e no final do texto, se colocar as referências, está tudo certo. Tudo certo, porém, nem tanto. Porque, na realidade, esse autor aqui não consultou essas fontes, né? Ele consultou esta fonte. Então, isso é um preciosismo da normalização que deveria ter sido apresentado assim, não é verdade? Só que, olha, aí os alunos às vezes falam assim, mas gente, primeiro porque isso aqui a gente não faz, porque ele vai na fonte, portanto, original, né? Mas o que acontece?
quando a corrida da publicação, né, demanda produção, isso é um bom atalho, né? Você já tem pronto aqui e já tem 3 referências no trabalho, né? Então, e se você coloca isso, pega mal, né? Você fala, poxa, ó, fizeram uma fofoca para mim, eu estou contando para vocês, né? Então, a gente fala, não faz isso, vai na fonte original. Mas, daí tem aluno que fala assim, ou tem pesquisador que fala assim, mas quem vai saber? Se eu colocar assim no meu trabalho, ó, meu orientador vai saber se eu li ou não li, né? Olha, tem casos e casos, né? Mas você sabe, né? Você sabe. E é isso que deve fazer a diferença, né? Por quê? Porque a repetição de um hábito vira um modo de vida, não é isso? E depois, quando lá fora eles olharem para nossas publicações científicas e começarem a pipocar, né? Vão falar, tá vendo de onde que vem? Já sabia. Não é? Esse que, no final das contas, é o problema. Então, acho que a gente tem uma barreira já, internacional, uma percepção a ser superada e quebrada. O professor deu grandes exemplos aí, né? Embrapa, Embraer, né? O Sistema S também, que não é de pesquisa, mas é de serviço, eu acho que é fenomenal, um super exemplo, né? Para o Brasil, né? O Senai, o SESI, né? O SESC. Então, tem realmente coisas bem interessantes no Brasil. Agora, a gente precisa que isso se torne reconhecido, representado, e a ciência, que é a praia que a gente está, é o que nos desafia, né? Agora, olha, eu vou já para a conclusão, e vou deixar vocês comentarem, falarem o que vocês têm aí para acrescentar. Existe uma disciplinarização do plágio, tá, gente? Tem uma lei de direitos autorais, tá bom? Tem previsto no Código Penal, tá certo? A apropriação indevida de textos e ideias alheias, tá bom? E, na verdade, algumas instituições já têm regras claras sobre isso, inclusive com a previsão de sanções, né? O que pode acontecer lá na fundação, por exemplo? A sanção lá mais dura é reprovação de todos os envolvidos no caso, né? É isso, a pena mais severa que tem lá é essa, reprovação, né? Agora, é claro que isso aqui é uma coisa que precisa ser sofisticada e melhorada, porque depende de uma série de fatores. Por exemplo, depende assim, ó, do tamanho da ocorrência do plágio, depende do nível de envolvimento do pesquisador com o plágio, depende também da experiência do pesquisador, da pessoa, né? Às vezes um aluno principiante, já aconteceu, comete, a gente vê, fala, ensina, e aí o mais experiente já não é mais problema de orientação. Então essas coisas precisam ser observadas. Não dá para fazer o tratamento isonômico, né? Seja para distribuição de benefício financeiro, seja para sancionar práticas antiéticas de escrita científica. Agora, para ir finalizando, né? Afinal de contas, é problema de quem o plágio, né? Olha, aqui tem uma coisa bem legal, né? Nesse guia internacional, que é assim, né? Olha, toda instituição, principalmente aquelas que recebem financiamento, né, público, são as principais responsáveis. Eu acho que isso é bem interessante, viu? Né? Aqui nem precisa falar, a instituição é um exemplo para o país, eu diria até, pelo trabalho feito aqui pelo professor, pela equipe, né? Porque é formar, é treinar, é capacitar. E vocês fazem isso aqui como uma rotina, né? Então, isso é uma coisa elementar e básica. Agora, também precisa virar política, né? Uma política institucional, nacional, eu diria, né? Institucional, cada uma vai fazendo a sua, adequada às suas necessidades. Mas, uma nacional. E aí, nós temos, desde 2011 apenas, uma recomendação da CAPES, e depois nós temos o CNPq e a FAPESP, falando que é importante que as instituições tenham isso previsto e realizem. Este é o desafio, pessoal. Quando a gente olha, por exemplo, para as principais instituições de ensino, ó, no mundo inteiro, a gente vê que elas têm um pool de atividades para enfrentar essas práticas aí de fraude, de plágio. Quando a gente olha para as nossas instituições, ó, a gente praticamente não tem quase nada. A gente não faz quase nada. A gente precisa, então, fazer algumas coisas, como, por exemplo, olha, né, criar as páginas com as informações, ter a política institucional, instrumentalizar os alunos com manuais, né, ter comissões que lidem com os casos que forem aparecendo, né, fazer a orientação, né, com o esclarecimento. Por exemplo, a gente lá na instituição usa até o quê? Uma coisa que é
isso aqui, a declaração de autoria, né? Os alunos, ao entregar qualquer trabalho científico, né, da graduação até o mestrado, tem que preencher isso aqui, dizendo que eles sabem o que deve ser feito e como deve ser feito, estão cientes disso, e assinam, né? Não quer dizer que isso aqui é um boletim de ocorrência para ir preso, né? Mas é uma maneira de falar, ó, você está ciente, é para reforçar o atitudinal, né? Então, essas coisas são importantes. E depois, né, a formação, que é o que está acontecendo aqui nesse exato momento, né? O uso de softwares de detecção de plágio também é importante, não só para pegar, mas para o aluno evitar de acontecer acidentalmente. Se você tivesse à sua disposição um software para ver se por acaso aconteceu ou não, você não viria no quartinho fechado lá da sua casa ou do seu dormitório? Certamente. Você fala, olha, antes que alguém veja, deixa eu ver se tem, por acaso, né? Eu fiz isso já com os meus trabalhos, obviamente, nem faço sempre. Então, mas isso é uma tecnologia que existe hoje que é um pouco cara. Eu já disse da outra vez e repito hoje, não use o que tem na internet que é gratuito, viu, gente? Não use, perigoso. Sobretudo vocês aqui que fazem pesquisa avançada, de repente você faz um relato de pesquisa que dá até patente, né? Que você quer patentear. Ah, deixa eu ver se tem plágio. Você baixa da internet e joga num servidor que você não sabe onde está. Você está colocando seu trabalho de pesquisa na mão de quem? Não faça isso, né? O ideal é o quê? Usar softwares que são softwares de empresas reconhecidos, né? A nossa instituição, a USP, teve e não tem mais assinatura, pelo que eu saiba. Vocês têm aqui? Não, né? Para você ver como é que é. Uhum. Então, é exato, faltou dinheiro, né? E é caro, é caro. Mas tem a possibilidade de você usar do seu bolso, viu? Se você quiser usar do seu bolso, tem um site que é writecheck.com. writecheck.com, tá? Você consegue usar, que é a mesma empresa do Turnitin, tá? Enfim, tem uma série de coisas aqui, tá? Que os alunos podem fazer, né? Que é o atitudinal. As instituições, por outro lado, podem também fazer. E ambos, né? Ambos, os dois podem também cumprir. A gente já falou disso mais ou menos aqui. A última coisa que eu queria falar para vocês, pessoal, é o que não é plágio, viu? A gente fica falando às vezes sobre o que é plágio, o que é plágio, o que é plágio, cria até um pavor, né? E também o que não é. Olha, se a gente vai pela lei aqui, ó, tá vendo? Ó? Pessoal, a gente pode utilizar informação e reproduzir, tá certo? Desde que a gente cite o autor, tá bom? E dê o crédito devido, né? Isso pode ser feito, inclusive, assim, ó, citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Então, a gente pode usar a informação, qualquer que seja, e apresentar com finalidade educativa, né? Porque se a gente entrar, por exemplo, a lei vai falar assim, ó, você pode usar parte da obra, viu, Marcelo? Mas você não pode usar a obra inteira. O que é parte da obra? Se for uma música, eu posso usar 10 segundos, viu? Gente, quantos segundos leva cantar parabéns para você no aniversário da minha filha? Sabia que se eu for cantar parabéns com um grupo de vocês, né, amigos, na festa da minha filha, eu vou ter que pedir autorização antes para a Warner? Sabiam disso? Se eu for cantar mais do que 10 segundos, eu tenho que pagar direito autoral do parabéns a você, que não é obra em domínio público, viu? A família da senhora que fez a versão brasileira de parabéns para você recebe os direitos autorais até hoje, viu? Execução pública de parabéns para você tem que pagar o ECAD. E se a gente quiser usar, tem que pedir autorização, né? Então, tem algumas coisas que chegam também num limite assim do absurdo, e daí nós temos aqui uma brecha para falar assim, olha, com a finalidade educacional a gente usa, né? E isso é importante, mas é uma questão polêmica. A questão do uso de imagens, né? Olha esse trabalho aqui que virou uma repercussão nacional, né? Com uma colega aqui da instituição, que acabou reproduzindo imagens de um trabalho que tinha sido previamente publicado, né? E ela não deu a fonte. E isso virou uma denúncia, uma repercussão nacional, e teve um desfecho bem negativo, bem ruim, né, para as pessoas envolvidas. O que faltou aqui, ó?
Só faltou isso, né? Colocar aqui, ó, uma linha, a fonte, né? Por exemplo, o autor, data e a referência. Só isso. Faltou isso, virou toda uma polêmica. Então, a gente pode utilizar imagens, tá? Pode, dando o autor e a fonte. Agora, assim, imagens comerciais. Vocês viram que no começo dessa apresentação eu coloquei uma medalha do Prêmio Nobel. Não coloquei? Olha, aquela imagem eu peguei no Google. A rigor está errado, sabia? Está errado a rigor. Por quê? Porque é uma imagem que tem uma finalidade de uso comercial. Não é porque está no Google que você pode usar, entendeu? Agora, o que acontece? Eu estou utilizando aqui com uma finalidade educacional. Eu não estou ganhando com isso. Não estou tendo lucro com isso. Não é verdade? Então, olha, o que se considera um uso, né, aceitável, né? Qual é o propósito? Por que você vai utilizar, né? Então, olha, tem uma diferença do uso comercial e do uso educacional, né? Outra coisa, né? Qual é a natureza do trabalho original, né? Claro, uma fotografia tem um problema sempre, viu? Porque a fotografia é feita por um profissional para comercializar aquela imagem. Então, aqui existe um problema assim a ser pensado, que é diferente da imagem acadêmica e científica, que o autor, que o pesquisador anterior publicou, e muitas vezes é de onde a gente quer continuar a discussão, né? Outra coisa que pesa é assim, né? Qual é a proporção, né, ou a porcentagem do trabalho que você está utilizando, né? E isso pesa também em relação se você está infringindo ou não o direito autoral. E qual que é o efeito da utilização disso, né? Que muitas vezes, assim, você está prejudicando financeiramente a pessoa, que é o criador. Se há prejuízo econômico para ela, talvez aí você pode ter problemas. Em geral, o que é aceitável? Assim, ó, você reproduzir parte de obras. Parte de obra é o quê? Trecho de música, um trecho de vídeo. Não é foto e tirinha. Olha só, gente. Se você colocar uma tirinha da Mafalda num trabalho que está apresentando, como aquilo é um objeto comercial, uma imagem comercial, e é considerado uma obra no todo, tem que ter autorização, ou você precisa, a rigor, pagar o direito autoral daquela imagem, né? Então, vejam onde chega o grau de especificidade. Agora, tudo isso aqui acaba sendo fator para ser analisado, né? Desde que seja um uso com finalidade educacional e científica, isso é um atenuante grande. Se for uma atividade que não tem fins lucrativos também, né? Se você não causar prejuízo financeiro, né, significativo ao autor original, não há problema. E o melhor mesmo, o que é desejável, que a imagem esteja em domínio público ou que tenha uma licença Creative Commons, né? E isso hoje no Google já tem essa opção, tá? Você fala que só quer imagens que estão licenciadas. O problema é que você não acha a imagem que você precisa. Aí você pega aquela e corre o risco de ter que pagar o direito autoral. Bom, quero agradecer a atenção de vocês e dizer o seguinte, pessoal. Essa discussão que eu estou trazendo aqui para vocês, ela está apenas no início, viu? Tem uma série de autores internacionais que já há algum tempo estão trazendo uma discussão sobre esse assunto que ainda vai ter, eu espero, muitas novidades e mudanças por aí, tá certo? Eu acho que algumas coisas precisam mudar em relação, né, a esse assunto. Aqui é considerado plágio. Esse cara aqui é um professor de literatura lá na Universidade da Pensilvânia, e nesse livro ele começa falando assim, ó, eu ensino meus alunos a plagiarem, a copiarem, a mixarem, a fazerem de tudo. E por que ele está falando isso? Ele fala, porque a gente vive na sociedade do conhecimento. O conhecimento é um bem comum para ser compartilhado. E por isso deve ser dividido. Que é, na verdade, um conceito que está nesse livro aqui, né? Understanding Knowledge as a Commons. O conhecimento é um bem, é uma dádiva humana. E o conhecimento, ele se torna tanto melhor quanto mais ele é dividido, né? É diferente de um bem de consumo. A commodity é o contrário, né? Quanto menos feijão tem, né, mais caro fica, não é verdade? O conhecimento é o contrário, né? Quanto mais o conhecimento que você produz é comentado, é citado, mais valor ele tem, não é isso? Então, este é o bem do conhecimento. É algo que se torna importante à medida que é dividido. E o plágio, o medo do plágio, na verdade, faz o quê? Restringe. Porque fala, ó, se você pegar alguma coisinha dele, você tem que contar que é dele. Né? E isso limita. Só que essa discussão, ela está começando, né? Envolve interesses comerciais, né? Existe uma indústria do plágio hoje, e isso vai levar um tempo, né? Olha que problemão, hein? Né? Hoje você publica um artigo com uma imagem numa revista que é de acesso restrito, pago. Então,
aquele trabalho passa a ser propriedade daquela editora. Se sai um artigo com uma imagem que estava nesse trabalho, numa publicação de uma outra editora, quer dizer, a rigor, já daria aí para ter uma discussão sobre direito autoral, né? Por quê? Porque tem um interesse comercial que, de repente, pode estar sendo prejudicado do outro lado. Então, é uma questão complexa e difícil, né? Que, no meio acadêmico, o interesse científico ainda sobrepõe todas elas, mas que a gente precisa avançar e pensar sobre isso. Olha, para dizer que tudo ajuda, né, na divulgação, na prevenção, né, ao plágio, a Fundação fez esse cartaz, está disponível para download, sem qualquer direito autoral, tá bom? Vocês podem baixar lá, imprimir, colarem por aí. Alguns trabalhos de pesquisa dizem que quando o professor começa as aulas em qualquer lugar, e uma das coisas que ele faz é assim: pessoal, queria dizer para vocês que na minha aula, na minha disciplina, né, na minha orientação, eu não admito plágio. Só isso já tem um efeito atitudinal enorme, viu? Só isso, né? Então, colocar, divulgar, cartazes e tal, tudo isso ajuda a formar essa cultura de prevenção, né, e atitudinal que a gente está falando. Muito obrigado, viu, pela paciência de vocês e pelo tempo, tá? Muito obrigado, professora. Tempo para 2 questões. Opa, 2 braços levantados. Esgotou. Bom dia. Excelente discurso. Eu tenho uma observação e 2 perguntas. Eu fiquei espantado com o índice de fabricação de dados e resultados, até mesmo porque o plágio ainda tem a questão do dolo, se teve, não teve, mas fabricação de dados e resultados, eu acho que a pessoa é 100% culpada, eu acho que... E é muito triste ver aquele número muito alto. A primeira coisa que eu ia perguntar é que, por exemplo, em questões de introdução, quando a gente está fazendo um paper, um artigo, normalmente a gente está inserido num grupo que ele tem uma linha de pesquisa, seja de um organismo, seja de um determinado objeto de área, alguma coisa assim, e essa introdução tende a ser repetida, muitas das vezes, nos artigos que saem daquele grupo. Como evitar, assim, a gente está andando numa linha que pode ser simplesmente, a introdução tem que ser assim, para dar uma introdução mesmo, um começo, ou é um plágio? A gente acha que, para mim, é um pouco nublada essa linha, o que é seguir a tendência daquele grupo e o que é plágio. Você sabe que tem uma questão aí que está se tornando um dilema, né? Tem a crítica ao autoplágio e, ao mesmo tempo, a autocitação é um interesse pessoal de aumentar o índice, né, de visibilidade, o índice H. Então, essa história, assim, é um problema mal resolvido. Então, cita ou não cita? Se eu citar a mim mesmo, vão falar que eu estou querendo me aparecer. Se eu não citar, eu estou cometendo autoplágio. É um nó. É um dos problemas decorrentes da complexidade do assunto, mal resolvido. Então, é uma coisa ou é outra, né? E o que é recomendável, eu vou dizer assim, o que eu tenho visto é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Tá? Se você citar sempre, mesmo que seja repetido, não há problema. Você pode ter problema se você não citar. Então, o recomendado faça a fundamentação como é pedido pela instituição ou pelo periódico aonde você está querendo publicar, né, o evento, enfim. Siga as regras que são dadas. Isso é importante. O problema, às vezes, é que aqui, por exemplo, nos periódicos da área de negócios, a gente já observou que essas regras não estão claras em relação a isso. Então, é preciso dizer claramente o que se espera e o que se quer. E aí, seguir o que é dito, viu? Eu recomendo. Eu digo para os alunos sempre assim, peque pelo excesso, cite. Eu acho mais importante do que correr o risco de ser depois, né, jubilado, né, por uma falta. Tá? Muito bem, a última pergunta. Obrigada. Bom dia, professor. Bom dia. Eu gostaria de saber como conduzir esta situação, que eu vou exemplificar. É muito comum o uso de fotografias em estudos com crianças para conduzir o discurso, as entrevistas. Eu trabalho com fotografias para conduzir certas respostas da criança, fazer com que elas tenham um determinado entendimento, então utilizamos as fotografias. No paper,
nós não divulgamos as fotografias utilizadas na coleta de dados para conduzir a entrevista. No entanto, nós fazemos a descrição de como essas fotografias, para que outros autores que queiram replicar a forma de coleta de dados possam buscar fotografias semelhantes. E há uma grande discussão em relação a essas fotografias, porque elas são buscadas no Google, porque as fotografias são tão específicas diante da nossa questão de pesquisa, nossa questão de entrevista, que é complicado encontrar fotografias que tenham direitos autorais. Também por conta do custo. Então, eu posso utilizar essas fotografias disponibilizadas no Google, no entanto, não faço nenhuma divulgação pública delas, além com as crianças, claro. Olha, essa é uma questão bem complexa, viu? Porque pesquisa envolvendo seres humanos, pessoas, antes de mais nada, precisa passar por um comitê de ética em pesquisa, né? E ter o envolvimento das pessoas, né? Ter um termo de consentimento livre e esclarecido que elas estão fazendo parte do estudo. Se são menores, né, aí aumenta ainda mais, né, a exigência e o rigor. E o uso de imagem daí depende ainda de autorização, né, de sessão de autorização. Então, eu acho que tudo isso tem que ser cumprido para você usar. Agora, fora isso, até onde eu consegui entender, o uso de imagem é aquilo que eu acabei de falar. Se as imagens são divulgadas publicamente, não serve, viu? Você não pode pegar e usar. Você tem que ter autorização da pessoa. Olha, eu tive num evento lá na Federal do Paraná, viu? Só advogados falando sobre direito autoral. Eu vi algumas coisas que eu fiquei impressionado. Alguns advogados falando que estão lidando com ações só de rede social. Eu não uso muito, por exemplo, eu não uso Facebook, mas ele fala assim, se você reproduz uma imagem de alguém na sua rede, a rigor, você tem que ter autorização daquela pessoa para reproduzir a imagem dela. E se você não tem, a outra pessoa pode te processar. Olha que loucura. Porque ela não te deu o direito de imagem. Nós fizemos uma foto lá, em Porto Seguro. O Valtecir não me deu por escrito a autorização de uso de imagem dele. Nem o professor Rui Seabra. Se eu publicar aquela imagem, ele pode me processar. Falando assim, olha, você está usando a minha imagem sem autorização. Você está entendendo como, do ponto de vista do rigor da lei, é bem limitante? É bem limitante. Então, imagina, em relação a quem você conhece, já tem essa exigência. E a quem você não conhece? A quem você não conhece. Então, é bem complexo, viu? Né? É bem complexo. E isso é uma questão que, assim, em outros momentos, talvez poderia acontecer de forma bastante tranquila, natural. Hoje já não é. Porque o que acontece? Você está fazendo um trabalho de pesquisa que depois você tem que mostrar os dados da sua pesquisa. E hoje tem uma exigência que o seu trabalho tem que ir para uma publicação, né, aberta, né? Você tem que, por uma exigência normativa da CAPES, o seu trabalho tem que ser público, né? Então, não vai ser um uso restrito. Não dá para você também falar assim, não, vai ser só dentro da instituição. Não, depois ele tem que ser público. E daí como é que se apresenta o trabalho sem os dados, né? Sem as imagens? Por respeito à reserva, né, das pessoas. Está entendendo? Então, acho que você tem um problemão aí, né? E eu não tenho a resposta. Eu não tenho a solução, infelizmente, mas é um problema. Muito bem, gente. Vamos agradecer mais uma vez ao professor Marcelo Crocos. Muito obrigado, viu? Muito obrigado.